Se eu te revelo uma mensagem, Deus falando para o profeta, se eu te revelo uma mensagem, e você não fala para o pecador que ele está errado, se ele morrer, eu vou pedir conta do sangue dele para você. É você que vai pagar pela essa alma que se perdeu. Então, a primeira leitura está dizendo, presta atenção, ser profeta é denunciar o mal. Ponto. Aqui a gente não negocia o evangelho e a verdade. Aqui a gente fala da Bíblia, a gente fala do evangelho. Aqui o discurso não é fofinho. Aqui o discurso não é como daquelas pessoas que ficam fazendo vídeo com todo respeito, para fazermos leis, por isso, para aquilo outro, né? Tanto cristão, me perdoa, hipócrita. O cara faz uma lei para prender quem agride animais, e claro, a gente não tem que agredir animais, óbvio. A gente faz leis muitas vezes para penalizar quem agride animal, e é uma coisa horrível. A gente faz essas leis, a gente briga por isso, mas a gente está vendo um mendigo morrendo de fome na porta da nossa casa, a criança comendo lixo, e a gente faz de conta que nada está acontecendo, porque nós somos uma sociedade hipócrita, uma sociedade que precisa do evangelho, que precisa de Jesus, que precisa da verdade. Só Jesus cura essa sociedade. Mais uma vez eu digo, nada é errado agredir animal, qualquer ser vivo, óbvio, mas a gente está perdendo a sensibilidade. Em São Paulo a gente já se acostumou a ver criança comendo lixo, gente. Quem mora aqui, eu estou mentindo? Infelizmente, é claro, o problema é complexo, eu não vou entrar na questão, sabe, antropológica, sociopolítica, é muito complexo, mas a gente vai se acostumando. Mas a leitura está dizendo, o profeta denuncia o mal, ponto. O profeta não é o legalzão, o profeta não é o que quer agradar. Mas veja bem, prestemos atenção no evangelho. Por que o profeta denuncia o mal? Você sabe que Jesus no evangelho está falando da correção fraterna, e eu acho, no meu ponto de vista, uma das atitudes mais cristãs que existem, ao invés de você falar da pessoa, é você falar com a pessoa, não apontando o erro, não julgando, mas no intuito de ajudar. Porque veja bem, o que Jesus disse? Se você conversar com ele e ele mudar, ou se você levar uma testemunha conversando, corrigindo, ele mudar, você ganhou o seu irmão, ganhaste o seu irmão. O termo do grego era ekerdessas, que queria dizer o seguinte: salvar, ganhar. Por que a gente denuncia o mal, gente? Porque a gente quer ganhar você para Jesus, porque a gente quer te salvar. Porque talvez você que veio nesse encontro, que não é acostumado, os amigos que vieram porque alguém te convidou, você está falando assim: meu Deus, é tanta pregação difícil, é só pancada na minha cabeça. Vem o padre e tal e me dá uma pancada, vem o outro e fala que está tudo errado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais levar pancada, padre Adriano. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente ama você. Se a gente não te amasse, ó, vai para o inferno sozinho. Não, nós somos padres, nós estamos aqui, ó. Eu estou usando essa roupa, eu larguei todas as possibilidades na minha vida para salvar você. Eu quero levar Jesus para a sua vida. É por isso que eu me tornei sacerdote. É por isso que nós aqui somos padres. Então, meu respeito a você que está achando pesado algumas coisas, mas como o termo do grego diz, ekerdessas, a intenção é salvar você. Eu sei que para um pai, quem aqui tem filho? Levanta a mão, filho ou filha, levanta a mão. Pode levantar, tem gente que parece também em dúvida. Tem ou não tem? Levanta de uma vez. Se eu estava celebrando uma missa, eu perguntei quem é casado. O cara levantou só um pouquinho, a esposa já deu na costela. Pá, arrependido e feliz, né? Você que tem filho, existem correções que você faz no seu filho que doem mais em você do que no seu filho. E eu digo para você, quem ama sabe dizer não. Porque o pai e a mãe que é só legalzão, que acha que está em campanha política com o filho, que faz tudo o que o filho quer, eu coloco em xeque o amor desse pai e dessa mãe. Não que eles não amem, mas é no mínimo um amor irresponsável. Porque que ser humano você vai entregar para a sociedade se você não corrige, se você não ensina a ser menos egoísta, se você não ensina a amar? Então quem ama diz não. O profeta denuncia o mal, mas ele corrige. E como ele corrige, gente? Com amor e com misericórdia. Ele mostra, não é por aí, filho. Então mais uma vez eu digo, não ache que a gente está pegando pesado porque, ai meu Deus, esse povo é um bando de fanático. Não é.
É porque C.S. Lewis, o grande escritor cristão do século XIX, ele dizia, presta atenção nessa frase: a humanidade se afastou tanto, dizia C.S. Lewis, a humanidade se afastou tanto dos trilhos da vontade de Deus, que quando você ensina o que Deus pensa a respeito do sexo, da família, do uso do dinheiro, as pessoas se escandalizam e falam: você é um fanático. Por quê? Porque a gente se afastou demais dos trilhos da vontade de Deus, dos trilhos. Então veja bem, Deus hoje está enviando profetas aqui para corrigir você, mas é por amor, filho, não é para te julgar. Não se sinta julgado por nós, não se sinta condenado, apontado, não. Porque talvez você não percebeu, mas eu preciso dizer, não está na moda dizer isso, mas o inferno existe, o diabo existe, e se você morrer em pecado mortal, até que se prove o contrário, você vai para o inferno. Então é preciso se converter, é preciso caminhar para o céu, gente. Então é por isso que nós pregamos, e às vezes pregamos duro. Mas eu repito, o profeta não negocia valores, nem princípios, nem a verdade, mas ele traz o pensamento de Deus para a terra. Diga para quem está do seu lado: seja profeta. Diga forte: seja profeta. Traga o pensamento de Deus para essa terra. Dá uma sacudidinha nele aí, que talvez ele não entendeu. Olha, e veja bem, você sabia que no Novo Testamento a palavra desperta, a liturgia está falando de profecia, nós estamos no Desperta Brasil, e eu rezei pedindo a Deus que me desse uma profecia para hoje. E Deus, com ousadia eu professo, proclamo, Ele me deu a profecia de 10 despertares. 10 passos de despertamento espiritual que a gente precisa viver. 10 despertares. A palavra desperta aparece no Novo Testamento 14 vezes. E no sentido original, essa palavra queria dizer o seguinte: dá um pulo. Sabe quando você está dormindo assim? É que nem você que acorda cedo com aquele cabelo horrível, né? Aquele bafo de leão. Imagina, você é daquelas pessoas que alguém te chama, você dá um pulo e já fica pronto? Sim ou não? Eu vou ser sincero, eu sou meio lento de manhã. Mas a palavra desperta na Bíblia quer dizer isso. Você está deitado, no sono. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, sai do sono da morte. A palavra despertar significava dar um pulo e sair do lugar, sair do sono. Porque na Bíblia, sono e morte estão equiparados, são a mesma coisa, nessa linguagem da carta aos Efésios. Então veja bem, Deus está dando uma ordem: desperta tu que dormes, dá um pulo, sai da sua comodidade. Talvez até hoje você estava vivendo a sua vida de um jeito, mas eu digo para você, Jesus ele entra na nossa vida para nos bagunçar. Ele entra na nossa vida para mudar a ordem das coisas. Então a partir de hoje Ele está te chamando a namorar de jeito diferente. Seja profeta no teu namoro. Diga assim: eu quero ser santo para o seu namorado. Aquele mão boba do caramba, fala: tira a mão daqui, porque eu quero ser santo e quero viver a castidade. Tenha coragem de lutar pela castidade, de lutar para viver o que Deus quer. Mas você sabe o que Deus pensa acerca da vivência da sexualidade? Você sabe o que a Bíblia diz? Você sabe o que Deus diz acerca da administração do dinheiro, acerca da família, acerca dos relacionamentos? Você precisa conhecer o pensamento de Deus, conhecer o pensamento de Deus para viver e levar para mais pessoas. Veja bem, 10 despertares que Deus me inspirou nessa homilia. 10. Primeiro despertar: desperta para ser profeta. Diga para quem está do seu lado: desperta para ser profeta. Pode dizer mais forte: desperta para ser profeta. Olha, eu vou dizer para você uma coisa: no reino de Deus, ou você está acordado, ou você está dormindo. Ou você está desperto, ou você está dormindo. Ou você está servindo a Deus ou o diabo. Ninguém fica na coluna do meio, ponto. No reino de Deus é preciso tomar uma decisão. Não existe meio cristão, não existe meio padre. É preciso se decidir e ser profeta. Desperta para a profecia. Veja só o que o Catecismo da Igreja Católica diz, presta atenção, no número 675. Presta atenção nisso aqui, filho, isso é muito importante. Antes do advento de Cristo,
a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos seres humanos uma aparente solução aos seus problemas à custa do abandono da verdade. Olha só, essa impostura religiosa suprema é do anticristo, isso é, de um pseudo-messianismo em que o homem, o ser humano, glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias. Vamos aplaudir isso aqui com muita força, essa palavra da igreja? Pode aplaudir, aplauda com força, com decisão. Olha o que está dizendo. Eu estou falando que é preciso despertar para a profecia. E a Bíblia, o catecismo está dizendo que nesse tempo está se levantando uma impostura religiosa que vai fazer o ser humano buscar uma aparente solução aos seus problemas à custa da apostasia da verdade, do abandono da verdade. Veja bem, a gente pode pregar de paz, vamos pregar de ecologia, vamos pregar de bem-estar social, mas vamos abandonar a verdade do evangelho que incomoda, vamos entregar a cabeça da igreja num prato. Isso não é ser profeta não. Deus te chama a ser profeta, Deus te chama a dar vida, Deus te chama a se levantar pela fé em Jesus, e a morrer por isso se for preciso. É claro, você tem que fazer uma experiência profunda com Ele, de amor, você tem que se encontrar com o Senhor, óbvio, isso vai ser fruto do seu relacionamento com Ele, mas Deus te chama a ser profeta. Profeta na sua casa, profeta na sua família, profeta nas suas realidades. Porque como eu dizia, hoje está comum, gente, as pessoas têm muito profetinha, falso profeta cristão por aí, que prega o amor, mas não é capaz de dizer uma palavra contra o aborto, que é o assassinato de uma criança inocente no ventre de uma mulher. Que raio de profetismo mentiroso é esse? É tudo amor, padre, eu sou a religião do amor. Se você é amor, defenda a vida inocente. Se você for matar um adulto, ele pode correr, ele pode se esconder. Uma criança, ela não tem culpa. A mãe muitas vezes é uma vítima, mas e a criança? Quem que vai cuidar dela? Quem que vai lutar por ela? Sabe, está cada vez mais comum. Como eu disse, a gente faz essas campanhas para prender quem agride os animaizinhos, mas estamos nos lixando com as pessoas morrendo de fome. Ser profeta não é só denunciar o amor, falar do amor, da natureza, da paz e entregar a cabeça de Cristo numa bandeja. Não. Repita depois do padre: desperta para a profecia. Desperta para a profecia. Veja bem, segundo despertar, desperta para a vida de oração. Quantos minutos do seu dia você gasta com Jesus? Responda com sinceridade. Ai, padre, eu ouço música cristã. Não, ouvir música até o diabo ouve. Quanto tempo você tem de relacionamento pessoal com Jesus na sua vida? Me perdoe, se você não tem no mínimo 15 minutos de relacionamento pessoal com Jesus todos os dias, a sua espiritualidade é uma fachada, é fake, você é mentiroso, você não ama Jesus Cristo. Porque quem ama Jesus gasta tempo com Jesus. Ai, padre, eu tenho tanta coisa para fazer. Você sempre vai ter, filho, filha. A vida é difícil, mas determine-se. A oração é importante. Olha o que Santo Afonso diz a respeito da oração. É preciso que nos convençamos que da oração depende todo o nosso bem. Da oração depende a mudança da nossa vida. Da oração depende o vencer as tentações. Da oração depende o conseguirmos o amor de Deus, o crescermos na perfeição, o alcançarmos a salvação eterna. Quem não reza não vai se salvar. São João da Cruz dizia: quem foge da oração foge de todo bem. O que mais o diabo quer é afastar você da vida de oração. Por quê? Nada o diabo teme mais do que uma alma unida a Deus. Quando a sua alma se une a Jesus, me perdoa, pode vir o capeta com chifre e tudo, que não vai ter vez na sua vida, nem na sua família. Não vai ter vez. Desperta para a vida de oração. Muitos estão acordando de madrugada rezando o rosário, isso é lindo, óbvio.
É muito bonito e louvável, mas e depois que acaba a quaresma? Só ano que vem? Certeza? Então você devia rezar uns 5 rosários por dia, para repartir no resto dos anos, né? Dos dias do ano. Desperta para a oração, para um relacionamento com Jesus. Continue rezando o rosário todo dia. Terceiro despertar, presta atenção. Desperta para a batalha espiritual. Você sabia que nós estamos em batalha, filho, filha? Saiba você ou não, conheça ou despreze esse fato, nós vivemos uma grande batalha espiritual e ela está acontecendo agora. Às vezes existem sinais de ataques espirituais do inimigo contra a sua família, contra a sua casa. As coisas que estão quebrando na sua casa, é briga constante, você está sofrendo ataque espiritual. O padre Duarte Lara, o exorcista que está aqui entre nós, ontem nós conversávamos, ele me dizia que às vezes a infestação diabólica pode atingir até os animais na sua casa, os objetos. Ele é exorcista por 25 anos já, trabalha com isso, me dizia, me ensinava. Talvez tenha sinais de ataques espirituais contra o seu matrimônio. É você entrar em casa, você e seu marido brigam, parece que tem alguém soprando uma palavrinha para vocês se desentenderem. Você não entendeu que isso é batalha espiritual? Você não tem que lutar contra o seu marido, você tem que lutar pelo seu marido na oração. Ele não é seu inimigo, ele é o companheiro que Deus te deu, e vocês precisam rezar juntos. Talvez você precisa trazer um padre para abençoar a sua casa, jogar água benta. As coisas estão quebrando, é ataque espiritual, é briga, é tanta coisa. É você vendo vulto, ouvindo vozes, pesadelos recorrentes. Você não entendeu que você está numa batalha espiritual? Desperta para a batalha espiritual. Diga para quem está do seu lado: desperta para a batalha espiritual. Diga com força. Terceiro despertar, quarto, desperta para a santidade. Deus te chama a ser santo, filho, filha. E a santidade é o melhor que poderia acontecer com você, é a plenitude da felicidade. Ser santo é ser o que Deus te criou para ser. Como dizia São Felipe Neri, quem não busca a santidade, quem não busca salvar sua alma é um louco. Deus te criou para a santidade, e veja bem, Deus nos equipou para a santidade. Nós estamos num campo de futebol, olha esse campo aqui. Eu gosto de pensar que Deus nos equipou na igreja para sermos santos, como um time de futebol é equipado. Por exemplo, os intercessores na igreja são os goleiros, não deixa a bola entrar. Os padres jogam na zaga e no ataque, porque eles nos defendem e fazem gol lá na frente também. Traz os sacramentos, celebram a missa. Os mestres, os doutores estão no meio do campo, na criação, né? Os músicos são atacantes, ponta de lança, os cantores. Deus nos deu a igreja, Deus nos deu pastores, Deus nos deu mestres, para que nós sejamos santos. Desperta para a santidade. Quinto despertar, desperta você que está preso nos vícios. Gente, hoje o que mais existe é pessoas sem liberdade, presas nos vícios. Você sabia? O açúcar vicia, a farinha branca vicia, o café vicia. Como dizem os americanos, né? A indústria alimentícia nos adoece com tanto fast food e açúcar, e depois a indústria farmacêutica nos vicia com tantos remédios para curar o que a indústria alimentícia estragou. Tanto vício, tanta gente viciada na bebida, quanta gente viciada na droga, quanta gente viciada na impureza, na pornografia, que é um pecado grave. Deus te criou para ser livre. Desperta, saia dos vícios, saia do sono da morte. Desperta para a liberdade que Deus te criou, conquistou para você. Sexto despertar, desperta para viver a pureza, para lutar contra si mesmo, suas más tendências. Desperta e abandona o pecado da impureza, do adultério. Não é o que Deus quer, a pornografia, a impureza, essa ficação. Deus quer a sua castidade, Deus quer a sua pureza. E se você tem a vocação ao casamento, reze para que Deus coloque a pessoa certa e viva um matrimônio. Se guarde para o matrimônio com pureza, com santidade. Desperta para a pureza, desperta contra a impureza. Sétimo despertar,
desperta para viver o senhorio de Jesus em todas as áreas da sua vida. Você sabia que em todo o evangelho, Judas Iscariotes nunca chamou Jesus de Senhor, ele só chamou Jesus de mestre. Vai lá estudar o evangelho, você vai ver. Mestre, gente, é um termo muito descomprometido. Mestre pode ser aquele influencer do YouTube, mestre pode ser o coaching, pode ser o cantor, pessoas boas. Chamar de mestre é uma coisa, mas quando você fala Senhor, Judas nunca chamou Jesus de Kyrios, Senhor, ele chamava só de mestre. Desperta para o senhorio de sua vida, de Jesus na sua vida, senão você vai seguir os passos de Judas Iscariotes. Desperta para o senhorio de Jesus, que Jesus seja o Senhor da sua sexualidade, que Jesus seja o Senhor da sua família, que Jesus seja o Senhor da sua vida financeira, que Jesus seja o Senhor da forma como você vive seus relacionamentos, de como você administra o seu dinheiro. Permita que Ele seja o Senhor de tudo. Oitavo despertar espiritual. Desperta para assumir a autoridade que Deus te deu sobre a sua família. Eu me emociono um pouco para falar dessa parte, porque veja bem, você que é mãe e pai, você não sabe, você não tem noção da autoridade que Deus te deu sobre a sua família. Eu estou emocionado de estar aqui hoje, tendo como tema desse evento a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, porque isso fala muito com a minha história. A autoridade de uma mãe. Você sabe que a minha família é toda do Paraná, só que o meu pai veio a questão de trabalho um tempo aqui em São Paulo, inclusive aqui na Zona Sul. E quando minha mãe morava aqui, ela acabou ficando grávida de mim. Então, por um acidente do destino, eu sou um paranaense que nasceu em São Paulo, porque eu só nasci aqui, fui para o Paraná e fui criado lá e vivo, toda a minha família é de lá, né? Mas eu tenho o registro de São Paulo. E você sabe que quando a minha mãe tinha duas filhas, eu tenho duas irmãs, eu sou caçula, e quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela descobriu que a minha irmã mais velha, com 5 anos, estava com um tumor cancerígeno, maligno, num dos rins. Morávamos aqui perto. E o meu pai viajava para trabalhar, eu sou filho de um caminhoneiro, eu não tenho cara não, mas já fui caminhoneiro também. Já dirigi caminhão assim, razoavelmente, né, na minha região. E minha mãe, toda a família no Paraná, não tinha ninguém aqui, o meu pai viajava, ficava semanas às vezes fora. E minha mãe ficou com medo, porque ela grávida, com uma das filhas com câncer, sozinha numa cidade grande, sendo que ela tinha sido criada num sítio no Paraná. E ela não conhecia, ela não me via, ela não sabia se eu ia ser homem, mulher, ela sabia que ela tinha um feto na barriga. E ela sabia que a minha irmã estava morrendo quase com câncer. E o médico chegou na minha mãe e disse: olha, dona Bárbara, a senhora não pode visitar a sua filha, porque a sua filha está recebendo banho de radioterapia, que é radiação, e naquela época não era intravenosa, não era uma injeçãozinha, comprimido como hoje. Era banho de radiação. E minha mãe sozinha, gente. Ela teve que fazer uma escolha: ou eu deixo a minha filha morrer sozinha, ou eu vou levar essa gestação. Mas os dois eu estou vendo que não dá. E ela estava num hospital chamado Nossa Senhora de Nazaré. Sabe o que ela fez? Ela sabia, claro, a gente está aqui, a gente sabe que Nossa Senhora não é deusa, Deus é Jesus, Ele é o único Senhor. Mas na Bíblia está escrito, todas as gerações chamariam Maria de bem-aventurada, porque Deus deu a ela a autoridade. E a minha mãe fez assim, ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora, que representava ali, né, a intercessão da mãe de Jesus. A gente não adora uma imagem, mas ela, desesperada, se ajoelhou e disse: Virgem Maria, eu consagro essa criança a você, e eu vou cuidar da minha filha com câncer, com radiação ou não, eu não vou deixar ela morrer sozinha. E a minha mãe se levantou e foi cuidar da minha irmã. E a barriga foi crescendo, e a minha mãe, não é por mal, não teve muito tempo para cuidar daquela gestação, daquela criança que estava ali, que era eu. E o tempo foi crescendo, e chegou a época da minha mãe dar à luz. Ela nem conseguiu fazer muitos exames, tadinha, sozinha, pegando um ônibus, meu pai viajando. E de repente, quando vai nascer, né, o parto, vem essa criatura desnutrida, quase não tem apetite. Sou capaz de almoçar até depois de ter almoçado, gente. De verdade, quem me conhece sabe. Tenho quase 2 metros, né? Vem essa criaturinha aqui.
E a minha mãe nunca contou para ninguém o que ela tinha feito naquele hospital. Mas quem precisava saber, sabia, que era a Virgem Maria. E eu fui crescendo, a minha irmã, graças a Deus, tirou um dos rins e foi sobrevivendo e vivendo bem, uma mulher linda, cheia de fé. Mas quando eu tinha os meus 11 anos, como eu já contei várias vezes pela TV Canção Nova, que segue o padre nas redes, conhece a minha história, infelizmente, por causa de companhia e tantas outras coisas, eu entrei no mundo das drogas. Comecei fumando maconha, depois comecei, com 12 anos, conheci o haxixe, 13 anos conheci a cocaína. Para fazer uma longa história curta, né? Com 15 anos eu já fumava pasta à base de crack, maconha, cocaína. Cheirava pó, né, cocaína. Com 15 anos eu entrei em coma por causa de droga, 16 entrei em coma de novo. E quando eu chegava na minha casa, a minha mãe estava lá ajoelhada, rezando o terço. E sabe o que ela estava dizendo para Nossa Senhora? Esse aí é o filho que eu te dei. Cuida dele, tira ele dessa vida. Foram 7 anos a minha mãe rezando isso. Eu te entreguei ele no ventre, ele é teu, Maria. Só teu. De ninguém mais. E minha mãe nunca me contou. Graças a Deus tive meu encontro pessoal com Jesus, fui batizado no Espírito Santo, por isso que a gente reza pedindo o Espírito Santo aqui. Foi o batismo no Espírito que me tirou da droga, foi a adoração ao Santíssimo. Eu era muito drogado e minha mãe nunca me contou nada. Somente o dia que eu disse: mãe, eu quero ir para o seminário. Depois de eu terminar o namoro, eu falei: quero ser padre. Ela baixou a cabeça. Eu não lembro quais foram as palavras, que é tanta coisa na cabeça da gente, né? Mas ela me disse assim: pô, eu tinha dado para Nossa Senhora, mas eu não sabia que era para levar embora de uma vez também. Acho que Nossa Senhora deve ter rido e falou: você não deu? Isso para dizer o poder que você, pai e mãe, tem sobre a sua família. Você está rezando pelos seus filhos? Você está rezando pelos drogados da sua rua? Você está rezando pelo seu neto na droga? Porque não é impossível para Deus tirá-lo da droga e fazê-lo um profeta. Nada é impossível para Jesus pelas mãos de Maria, nada. Você está rezando? Desperta para assumir autoridade espiritual sobre a sua família. A minha mãe assumiu e o fruto está aqui. Eu sou sacerdote para a glória de Deus. Falando desse evento com Nossa Senhora, eu entrei tocado com essa história. 9º despertar. O tempo do padre já está acabando. Desperta para assumir autoridade sobre a sua família. E agora desperta para a evangelização. Maior exemplo para mim de alguém que não está dormindo, de alguém que não está morto, de alguém que está acordado, é alguém que está salvando a outros. Quem está acordado está salvando os outros. Quem está acordado está salvando os outros. Se você não está salvando ninguém, você está dormindo, me perdoa, você está no sono da morte. Quem aqui trouxe alguém para o Desperta Brasil hoje aqui? Levanta a mão. Uma salva de palmas a você. Salva de palmas. Sinal que você está acordado, você já despertou, você já entendeu. Parabéns. E se você trouxe um maluco que nem eu, que bom, viu? Eu amo maluco. Quando eu vejo um muito louco, eu nunca julgo, eu falo, eu era pior. Quando me levaram para o meu primeiro encontro, a coordenadora falou para a mulher que tinha me levado: esse cara vai acabar com o encontro. Sou o único padre que saiu daquele encontro, para a glória de Deus. Desperta para a evangelização. Fale de Jesus. Ai, pá, tem gente que é cristão agente secreto, né? Igual o 007. Ninguém sabe que o cara é católico na empresa. Ninguém sabe que o cara é católico lá no executivo, no legislativo, no judiciário, que é onde ele trabalha. Assuma a sua fé, deixa de ser pó de arroz, seu... Não vou falar o que eu pensei não, porque você já viu, né? Pó de arroz. Deixa de ser pó de arroz. Deixa de ser tanto, sobretudo você que é homem. Homem tem que ser viril, dar a vida pela esposa, pelo filho, mas também pela fé. Deixa de ser mole, fala de Cristo. Gente, quem está comprometido com o mal não tem medo de falar. Último despertar. Desperta para a intercessão. Gente,
Eu preguei domingo passado na Canção Nova, no acampamento Sorrindo para a Vida. No domingo eu falei isso, que desde quando eu fui ordenado padre, eu tenho um sonho. Perdoem a minha petulância, padres, e os senhores bispos, se tiverem alguém assistindo, mas eu tenho um sonho, de que antes de eu morrer, Senhor, Nossa Senhora, você está ouvindo? Toda diocese no Brasil tenha pelo menos 3 paróquias com adoração ao Santíssimo perpetuamente, 24 horas por dia. Esse é o meu sonho. Porque se o Brasil tiver de joelhos diante de Jesus na Eucaristia, já era. Não tem lugar para o diabo, não tem lugar para guerra, não tem lugar para ideologia. Foi isso que Nossa Senhora disse em Fátima: a oração pode mudar o curso da história. Meu sonho é que desse retiro nasçam espontaneamente grupos de adoração, com os jovens rezando, adorando o Santíssimo, as santas horas, né? Lá nos Estados Unidos eles falam tanto Holy Hour, a hora, uma hora diante do Santíssimo. Grupo de idosos, você que é idoso, aposentado, junta as amigas, vai fazer uma hora de adoração juntos. Grupos de intercessão nos gabinetes do legislativo, do executivo, do judiciário. Desperta para intercessão. Nossa Senhora está despertando um corpo profético de intercessores no Brasil. O Brasil só vai mudar para melhor se nós rezarmos. O rosário já é um testemunho, já é uma ação disso. Mas Nossa Senhora quer mais, Frei. É lindo o que o senhor está fazendo, mas Nossa Senhora quer mais. Estou mentindo? Não, Nossa Senhora não quer mais, ela quer tudo. Grupos de intercessão. Como eu disse, gente, se tivéssemos 3 paróquias com adoração perpétua em cada diocese no Brasil, minha petulância, mais uma vez eu digo, me perdoem padres, me perdoem senhores bispos, mas sabe por que eu falo isso? Porque eu só larguei a cocaína, a maconha, porque eu vou dizer para você, não é fácil largar droga não, viu? Se fosse ruim as pessoas não usavam. E as pessoas vêm com esse discursinho para mim: ai, que tem, padre? Vai falar para outro, tá? Você acha que eu sou otário? Eu sei que essa porcaria está destruindo a sua vida, não vem achar que você é esperto não, porque eu já vi muita gente que eu amava morrer na minha frente por causa dessa porcaria. Sabe, eu sei que eu só venci a droga quando eu comecei a fazer adoração ao Santíssimo, todo dia. Se nós fazemos adoração ao Santíssimo todo dia, gente, não vai ter vez para o diabo na nossa vida e na nossa nação. Se nós rezarmos o rosário diante do Santíssimo, como o Frei está fazendo, lindo, mas continuarmos. Acabou a quaresma, os 40 dias com São Miguel, vê outro horário, continue rezando, reze com seu marido. Padre, eu não tenho tempo, reza um texto de manhã, outro na hora do almoço, outro no banho, depois do banho, outro antes de dormir. A melhor oração que existe é a sua, é que você consegue fazer. Aí eu não consigo rezar igual o Frei, né? Eu acho tão bonito os carmelitas rezando, né? Eles entram em outra esfera, né? A gente que é da Canção Nova, né? Padre Roger, Padre Edmilson, Padre Alex, a gente já é mais agitado, a gente já vai vendo, não, está faltando aquilo ali, não está transmitindo aquilo ali, não, aquela flor está errada, né? Eu queria às vezes ser como eles, eu não consigo. Eu sou filho do Padre Jonas, sou da Canção Nova, nós somos muito ativos, né? Contemplativos na ação. Mas eu preciso rezar do jeito que eu rezo, mas eu não posso ter, eu não tenho o direito de ficar sem adorar o Santíssimo. Eu não tenho direito, e você também não. Sabe por quê? Tem muitos sonhos de Deus, tem muitos projetos para a sua família que não estão acontecendo porque você não se ajoelha mais diante do Santíssimo Sacramento. Se você se ajoelhasse mais diante do Santíssimo, portas que você nem imagina se abririam na sua vida, milagres aconteceriam, curas. E veja bem, hoje é um dia no qual isso está acontecendo. O Evangelho disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estou no meio deles, realizando a minha obra. Qual é a obra de Jesus? A cura, a libertação, a salvação, a proclamação da verdade. Hoje milagres estão acontecendo, mas não pode ficar só aqui. Você tem que levar isso para a sua cidade, você tem que levar isso para a sua família, você tem que levar isso para a sua paróquia, você tem que levar isso para o seu grupo de jovens, você tem que levar isso para os seus amigos. Desperta para a intercessão. E quem vai realizar esse despertar profundo é o Espírito Santo. É Ele que vai nos dar condição de viver esses 10 despertares. Ele é o doce hóspede da alma. Vamos ficar em pé? Eu e o Frei, não sei quem está pior com a voz hoje, desde as 2 da manhã, né, Frei? Mas eu pedi para ele me ajudar, que eu acho que a dele está um pouquinho melhor ainda, quase sem voz. Mas você sabe, só o Espírito Santo, gente. Nós já rezamos, nós já pedimos aqui com o Padre Ailton, com o Padre Edmilson, os irmãos da Colo, mas só o Espírito Santo vai nos dar a graça de despertar de dentro para fora. Não é fake, não é uma mudancinha, é de dentro para fora. Levanta bem os seus braços, filho, filha, mas levanta com fé e repita comigo: doce hóspede da alma.
doce hóspede da alma, mais forte, doce hóspede da alma, doce hóspede da alma, vem em nós reinar. vem em nós reinar. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem, Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. que o pecado destruiu. Reaviva em nós o Teu poder. Reaviva em nós o Teu poder. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo na minha casa, És bem-vindo na minha casa, na minha família, na minha família, na minha nação, na minha nação, no meu grupo, no meu grupo, nos meus compromissos diários, nos meus compromissos diários, na minha mente, na minha mente, no meu corpo, no meu corpo, no meu coração. no meu coração. És bem-vindo, Espírito És Santo. bem-vindo, Espírito Santo. Vamos cantar isso, mantenha os braços erguidos. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar, junto com o Frei. Doce hóspede da alma, Vem em nós reinar. vem em nós reinar. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem, Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado que o destruiu. pecado destruiu. Reaviva em nós o Teu poder. Vive em nós o Teu poder. Levanta os braços, doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Cante. Doce hóspede da alma, Vem em nós reinar. vem em nós reinar. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem, Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. que o pecado destruiu. Reaviva em nós o Teu poder. Cante. Reaviva em nós o Teu poder. Braços erguidos, és bem-vindo aqui. Cante. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, És bem-vindo aqui. és bem-vindo aqui. Espírito, cante. Espírito, És bem-vindo aqui. Cante. és bem-vindo aqui, És bem-vindo. bem-vindo aqui, És bem-vindo aqui. és bem-vindo aqui, Espírito, És bem-vindo aqui. Força. és bem-vindo aqui, És bem-vindo. és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, És bem-vindo. és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo, Espírito, Enche o nosso coração. Reaviva os Teus dons. se o nosso coração reaviva os teus És bem-vindo aqui. bem-vindo aqui, És bem-vindo aqui. bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. Desenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui. Bem-vindo aqui, És bem-vindo aqui. és bem-vindo. Enche o nosso coração. Enche o nosso coração. Reaviva os Teus dons. Reaviva os teus És bem-vindo dons. aqui. És bem-vindo És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. Desenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Eu quero pedir ao Espírito. Quero pedir aos padres que venham aqui à frente, os padres, e o Frei vai cantando, vem nos curar, Espírito, vem nos tocar. Nos curar. E eu e os padres vamos impor as nossas mãos, vamos mais uma vez pedir a libertação, o despertar que vem do Espírito Santo sobre esses filhos e filhas. Vamos rezar. Padres, soltem a voz, vamos rezar, pedindo a libertação, o despertar do Espírito Santo Libertar. para esses filhos e filhas. Vamos rezando, solta a voz, sacerdotes. O Frei vai cantando e você vai cantando junto com o Frei. Vem nos curar, Espírito. Vem libertar, Espírito. Vai cantando, vai repetindo com o Frei. Vem, Senhor. Libertar. Vem realizar, Senhor, a Tua obra de libertação, Senhor. Tua obra de cura, Senhor, em cada filho que está aqui. Vem, Espírito Santo. Desperta, Espírito Santo, para intercessão. Desperta, Espírito Santo, para profecia.
desperta para a santidade, desperta para a busca de Deus, desperta para o desejo do céu. Desperta, Espírito Santo, desperta essa nação, desperta os jovens, desperta essa nova geração de profetas, de padres, de evangelizadores, de pregadores. Desperta, Espírito Santo. Vem libertar, cante. Vem libertar, Espírito, vem nos curar, cante. vem nos curar, Espírito, Nos libertar, nos libertar, Espírito, Shibiriala Masuri Kandara Labari Alamandara Labari Alashandara Labari Ori Alamasuri Andara Labari Alamandara Labari Era Labari Alakandara Labari Alabari Alabara. Vem Espírito Santo, vem despertar essa nação para intercessão. Vem Espírito Santo despertar essa nação para assumir a autoridade espiritual sobre suas famílias. Vem Espírito Santo despertar essa nação para adoração ao Santíssimo, para a santidade, para a pureza, para a castidade. Que ninguém aqui fique sem ser batizado por Ti, Espírito Santo. Dá-nos ousadia, intrepidez, parresia. Espírito Santo, dá-nos parresia, que a gente não apostate, que nós não sejamos apóstatas da verdade, que nós não preguemos um cristianismo light para agradar, para sermos legalzões. Vem Espírito Santo, desperta o Teu povo, desperta paróquias para fazerem adoração perpétua, desperta grupos de adoração, desperta jovens, idosos, desperta as vocações. Bem suave. Vem nos curar, vem nos curar, cante, Espírito, vá cantando, vem nos curar, vem libertar, vá cantando. vem libertar, Espírito, Uma vez mais, vem nos curar, vem nos curar, Espírito, vem libertar, vem libertar, Espírito, só você, vem nos curar, forte, forte, vem nos curar, forte, vem libertar, cante, forte, Ele vem, vem nos curar, Ele está vindo. Para encerrar bem forte, nos libertar. Ergue teus braços, ainda você, és bem-vindo aqui, és bem-vindo. És bem-vindo aqui, És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. só as mulheres, só as mulheres. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. só os homens, és bem-vindo. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Para terminar, homens e mulheres, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Para encerrar, és bem-vindo. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Ele que nos desperta. Desperta, Brasil.